Baruch rabá Beshem Adonai. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Essa é a frase que determinará o tempo da volta de Jesus. Seja muito bem-vindo ao Ensinando da Arca. Eu sou o Daniel Soares e hoje vou ensinar a você um segredo que literalmente fará com que a volta de Jesus aconteça. Bora pro vídeo. Alguma vez você já ouviu alguém dizer em tom irônico que Jesus está demorando demais? E século após século nós o esperamos e a coisa só piora e nada acontece? Algumas igrejas até pararam de pregar a volta de Cristo. Pregam de tudo: prosperidade, melhoria de casamento, libertação de vícios, enfim, se tornaram centros sociais de ajuda. Pastores se tornaram coaches. Enfim, o tema da volta de Jesus deixou de ser pregado em muitas comunidades. Por outro lado, ainda algumas pessoas falam sobre a volta de Jesus, mas de uma maneira completamente equivocada. E hoje você vai aprender o que a Bíblia realmente diz sobre isso. Em Mateus, o próprio Jesus disse: "Vocês não me verão outra vez, até que digam Baruch rabá Beshem Adonai. Bendito é o que vem em nome do Senhor." Como há muita divergência e especulação sobre a volta de Cristo, eu prefiro deixar todas as interpretações e ficar com o que o próprio Jesus disse. Esse será o ponto de partida para o nosso aprendizado. Vamos chamar isso de cosmovisão israelita. Agora, veja só. Todo ensino tem uma raiz, uma cosmovisão que norteia, que dá direção para a interpretação dos assuntos. E se a cosmovisão não for a israelita, e nesse caso o israelita tem a ver com a afirmação do próprio Jesus, que é judeu, e da tribo israelita de Judá, se não for essa cosmovisão, será qualquer outra variando de denominação para denominação. E nesse caso, você terá uma teologia própria, denominacional, e não a verdade. E essa é a primeira razão de haver tanta divergência quando estudamos a volta do Messias. Aqui surgem as mais elaboradas visões e interpretações. Arrebatamento secreto de pessoas que vão para o céu. Salvação pela graça que não exige mudança de costumes e arrependimento. Conversão que não demonstra práticas de justiça. Enfim, se a cosmovisão não for a mesma do Messias, você pode ser pentecostal, reformado, católico, espírita, pode ser o que for, mas não terá a plenitude do entendimento bíblico. E aqui vale fazer uma observação sobre um grupo que diz amar a Israel e ter uma visão amigável sobre a teologia israelita. Eles dizem assim: "Ah, Daniel, meu sonho é visitar Israel." Ou às vezes o sujeito já foi para Israel e até se batizou no Rio Jordão. Caminhou pela famosa Via Dolorosa, subiu até o Monte Sinai. Deixa eu te falar uma coisa. Nada disso significa ter uma cosmovisão israelita. No máximo que você tem é uma cosmovisão religiosa e amante do misticismo. Ter uma cosmovisão israelita implica principalmente em amar o único e verdadeiro Deus, suas ordens e as suas leis. Veja agora, a teologia da restauração é exatamente isso. Ela ensina a mim e a você que a interpretação da Bíblia, dos ensinamentos, tem que ser a partir da mente de Cristo, ou seja, tem que ser a partir da cultura judaica, uma vez que o Cristo, o Messias, é judeu. E quando eu digo cultura judaica, não me refiro aos costumes da tradição humana, mas do entendimento sobre Deus. Os escritos dos profetas e das profecias sobre o povo específico do Eterno. O que aconteceu historicamente foi que há mais ou menos 1900 anos, o cristianismo como religião romana abandonou a cosmovisão judaica e começou a interpretar a Bíblia e os escritos judaicos dos profetas a partir da filosofia greco-romana. A teologia da restauração é o cumprimento de uma profecia. Já te falo por quê. Desde criança, eu ouço falar em avivamento, talvez você também.
Já perdi a conta de quantas vezes ouvi estudos e pregações que afirmavam que Deus enviaria um avivamento mundial antes da volta de Jesus. Você já ouviu isso também? E agora tem uma modinha aí dizendo que o Brasil será o país que liderará esse tal avivamento. Sério, pessoal? Eu não sei até onde as pessoas querem ser enganadas. Olha a teologia do Brasil. Veja as igrejas. Uma vez Deus disse: se o meu povo que se chama pelo meu nome, a maioria das igrejas tem aversão a serem chamadas de irmãs de Israel, não querem nem de longe ser associadas às festas dos judeus, aos dias santos, não têm a mínima intenção de serem chamados pelo nome do povo do Eterno. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar. Você já viu como está a maioria dessas igrejas? Estão se humilhando? Na maior parte delas, o que encontramos é altivez, riquezas se acumulando, pastores que fizeram fortuna e andam rodeados de segurança, como se fossem estrelas de Hollywood. Não há humilhação diante de Deus. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e buscar a minha face. Como é que nós conhecemos a Deus? Através da sua palavra, da sua justiça. E a palavra, a vontade de Deus e a sua justiça estão revelados nas leis de Deus, na Torá. Experimente falar de Torá para um cristão hoje e você vai ver o que acontece. A maioria das igrejas hoje não guardam as leis de Deus. E pior, algumas odeiam essas leis. Já tentou explicar que existem diferenças entre leis sacrificiais e leis que os servos do reino devem cumprir? Já tentou mostrar o quarto mandamento e dizer que está errado substituir o sábado, que é o dia que o Eterno nos mandou lembrar, pelo domingo, que é o dia estabelecido pela tradição romana, como sendo o dia santo? Odeiam a lei de Deus. Querem substituir a Israel, ser o povo espiritual do Eterno. Isso não existe, pessoal. Isso é teologia grega, infrutífera e inútil. O tal avivamento que parte do cristianismo atual prega, segundo eles, está baseado na profecia de Joel, que diz: nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos e os vossos jovens terão visões. Eles estão esperando esse avivamento. Deixa eu te dizer uma coisa, esse avivamento já veio e aconteceu há 2000 anos. Veja o discurso de Quefas, Pedro, em Atos 2. Isso que vocês estão vendo, irmãos, é o que o profeta Joel profetizou. Já aconteceu. O Espírito do Eterno foi derramado sobre toda a carne, não somente sobre a descendência sanguínea de Abraão, mas também sobre aqueles que se tornaram filhos de Abraão pela fé no Messias. E agora, se não tem esse avivamento profetizado, o que é que nós esperamos? Restauração. Pessoal, também tem boa notícia para nós. O profeta Ezequiel profetizou que nos últimos dias o Eterno arrancaria o nosso coração de pedra e nos daria um coração de carne e escreveria a sua Torá e as suas leis no nosso coração. Sabe, todo esse pessoal que já foi cristão durante anos, mas que agora estão se tornando membros em sinagogas messiânicas, é o cumprimento de profecia. Todo esse interesse de irmãos de várias denominações pelas leis de Deus e pelo entendimento correto da Bíblia é cumprimento de profecia. Isaías profetizou que as nações subirão para Jerusalém para aprender os caminhos do Deus de Jacó. Isso já começou. O profeta Miqueias também proferiu a mesma profecia de Isaías, dizendo: muitas nações se chegarão exclamando: vinde, subamos ao monte do Eterno, à casa do Deus de Jacó, para que ele nos ensine os seus caminhos e para que andemos debaixo da sua lei, porque de Sião virá a Torá e a palavra do Eterno de Jerusalém. Veja o que os profetas estão afirmando. As nações aprenderão a lei de Deus, a Torá,
e pedirão para serem ensinados em Israel e em Jerusalém. A maior profecia para o fim dos tempos se refere às nações aprendendo a Torá de Deus em Israel. Mas a maior parte do cristianismo diz não haver nenhuma relação dos cristãos com o povo santo de Deus, com Israel. Ensinam sobre um arrebatamento secreto, onde nenhum olho verá, nem joelhos se dobrarão. Onde pessoas irão morar no céu, enquanto o sofrimento domina aqui na terra. Que é isso, pessoal? De onde tiraram isso? Essa é a interpretação teológica fora da mente de Cristo, fora da visão israelita, onde o ensino dos apóstolos e dos profetas, Malaquias, Ezequiel, Jeremias, Isaías, não são base para o entendimento bíblico. Dispõe-te e resplandece, pois a glória do Eterno nasce sobre ti. Isso aqui é o final da profecia de Isaías. Hoje, nós vemos o início disso se cumprindo. Deus está movendo o seu espírito e trazendo um grande número de pessoas para aprender as leis de Deus. Pessoas que estão se interessando por compreender melhor os 10 mandamentos, as festas bíblicas. Esse é um processo profético de restauração. Alguns se mantêm indiferentes. Parece que quanto mais a restauração avança no coração de alguns, outros se tornam ainda mais duros e ainda se tornam inimigos da restauração. Mas o que me alegra, e me alegra muito, é saber que durante toda a história, a lei de Deus foi combatida por corações impenitentes e arrogantes, mas sempre prevaleceu. Os preceitos do Eterno são justos, fiéis e verdadeiros. Eles são lâmpada para os pés e luz para o caminho. Aqueles que se apegam em cumpri-los são abençoados perpetuamente. E para terminar, veja a última parte da profecia. As trevas cobrem a terra. Será que as trevas já cobriram a terra? Você acha que o ser humano anda na luz de Deus ou já está perdido nas trevas? É uma pergunta. Eu particularmente acho que o ser humano não tem luz para julgar nem o básico mais. Hoje a maioria não consegue definir nem o que é um homem ou o que é uma mulher. É só entrar no Google aí que você vai ver as dificuldades de pessoas em definir o óbvio. Eis que a escuridão cobre os povos, mas sobre ti resplandece o Senhor. Você acha que hoje a nação de Israel, como um todo, resplandece a glória de Deus? Eu acho que não, né? Recentemente estão tentando aprovar no parlamento uma mudança na lei básica do país. A lei básica tem seus fundamentos na Torá, e agora alguns no parlamento estão dizendo que isso é religioso demais. A democracia não pode ter influência religiosa. O aborto é outra realidade praticada em Israel. Ou seja, essa parte da profecia ainda não se cumpriu. A luz do Eterno ainda não está sendo refletida na nação judaica, mas irá se cumprir. E já começou. Veja quantos judeus têm crido em Jesus, no Yeshua, no Messias que veio há 2000 anos. Esse canal aqui também é fruto dessa profecia. Eu mesmo fui um combatente ferrenho contra as leis de Deus. Assim como você, eu aprendi que a graça de Deus revelada em Jesus não tinha relação alguma com as leis do Primeiro Testamento. E assim como você, eu aprendi que a lei de Deus foi cravada na cruz e que somente o Novo Testamento era para mim. Mas Deus resolveu me incluir dentre aqueles que seriam alcançados pela profecia da restauração. E no final, as nações subirão para Jerusalém para aprender a Torá do Eterno, as leis de Deus. Estrangeiros, não judeus, edificarão os muros de Jerusalém. E os reis da terra levarão presentes e doarão suas riquezas ao rei de Israel, que estará sentado eternamente no trono de Sião. O sol não mais brilhará, pois o que se assenta no trono será a luz que ilumina todas as nações. Mas tudo isso só acontecerá quando Israel disser: Baruch rabá beshem Adonai. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Para isso, eles precisam reconhecer Yeshua, Jesus,
como o Messias que veio há 2000 anos? E como crerão se o cristianismo que já crê que Jesus é o Messias não se dispõe a unir-se a Israel? Como crerão se não entendemos nem mesmo o que o apóstolo Paulo ensinou a respeito de sermos enxertados em Israel? Como crerão se as festas não são as mesmas? Se não amamos a mesma Torá? Se não entendemos o Shema, o eterno nosso Deus é um? Percebeu a necessidade de rever aí doutrinas como a da Trindade? Como crerão se não guardamos o mesmo dia que há milênios os judeus guardam como mandamento eterno? O sábado, o Shabat, é um sinal perpétuo da aliança do eterno com o seu povo. Isso tudo tem que ser restaurado no cristianismo primeiro. Só assim os israelitas entenderão que Jesus veio em nome do Senhor. Não se engane com profecias de avivamentos que não tem nada a ver com restauração. Não pense que haverá volta de Jesus sem que o povo judeu o reconheça antes. Esse é o Evangelho. Minha família e eu ficaremos com o Evangelho, seguindo o conselho da igreja de Atos, firmados na doutrina dos apóstolos e profetas de Israel. Eu vos afirmo que não me verão de novo, até que digam Baruch Rabá Beshem Adonai. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Participe dessa profecia. Quer aprender mais sobre a restauração? Acesse também o canal Ensinando de Sião no YouTube. Entre em contato pelo e-mail ensinandodaarca@gmail.com. Se você for de Curitiba, também pode ser auxiliado pelo Roche Jair e a sua família e por toda a congregação judaico-messiânica Sarel, que tem feito um excelente trabalho, assim como Ensinando de Sião, na restauração das raízes da fé. Por hoje é isso. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele resplandeça o rosto sobre você e tenha misericórdia. Que o Senhor sobre você levante o rosto e coloque em você a Shalom.